Fala, meus irmãos espíritas, meus outros irmãos que estão presentes aqui nesse vídeo. Eu quero agradecer vocês pela presença. E se você não viu o primeiro vídeo, Fora da Caridade Não Há Salvação, eu recomendo que você volte e assista, que tá bem legal. Deixa o like, curte, compartilha. Não só o primeiro vídeo, com esse aqui também, tá? Curte, compartilha. Ajuda o crescimento do canal, tá bom? É, Hoje eu escolhi uma frase de um livro que eu li dentro do Espiritismo, e eu só não lembro o nome do autor, tá? Eu vou deixar para vocês aqui no cantinho, vai aparecer o nome do autor, tá? E a frase, ela diz assim: felicidade não é ausência de sofrimento, de aborrecimento, antes dá o lugar que você escolhe para olhar a vida, o mundo, as pessoas. Essa é uma frase assim meio confusa se a gente pega para ouvir, né? Aí eu falei assim: deixa eu destrinchar um pouco essa frase, eu não entendi muito bem. Aí a gente tem aí recursos hoje em dia como a IA, né, o ChatGPT, a Gemini, que ajuda muita gente, tá, gente? Essas ferramentas, elas não estão aqui para o mal, elas estão para o bem. Elas ajudam a gente a entender melhor. E aí eu joguei a frase lá e pedi ao chat que discutisse comigo, né, essa frase. E agora ele tem um modo, o Gemini pelo menos, né, ele tem um modo que fala, acho que o ChatGPT também tem, né. E é interessante que a gente vai conversando ali, vai sendo com bons amigos, né. Eh, a gente vai discutindo a frase, eu vou falando com ele, ele vai me retrucando e eu vou anotando, e é interessante, é muito interessante. Aí a explicação que o chat e eu chegamos juntos ali, é essa frase, gente, eu vou estar colando sempre aqui, né, na minha colinha, porque a memória não é tão boa, e releve. A frase ela quer dizer então que ser feliz, né, não significa viver sem problemas. Ou seja, a gente sabe, eh como espíritos que somos, né, principalmente quem já está há um tempão aí no caminho, a felicidade ela não é deste mundo, ela não é do planeta Terra, não ainda. E só que a gente fala assim: "Ah, então se ela não é desse mundo, a felicidade, por que eu vou continuar vivendo? Por que eu vou continuar batalhando, né, pra ser feliz se eu nunca vou alcançar essa felicidade?". E a gente tem que entender que a felicidade, ela é um espectro. Sim, é um espectro como uma cor. Né, ela não existe aquela felicidade suprema, utópica, mas também não é infelicidade. Felicidade é em termos, né, a gente precisa saber ser feliz nos momentos que a gente tem na vida, mesmo em meio, como diz aqui, né, os problemas, as dores, os incômodos, mesmo dentro do ambiente ali do sofrimento, a gente precisa aprender a olhar tirar proveito, né, desse da felicidade. Porque às vezes a gente tá passando aí pela dor da perda de um ente querido, ou tá perdendo ou tá passando por um desemprego, tá passando por momentos ali que faz você ficar ansioso, triste, em estado depressivo, e aí você fala assim: "Onde está a felicidade?". Mas aí você esquece que a felicidade, às vezes, não está naquele momento ali que você tá passando, daquela perspectiva, né, mas está, por exemplo, em você tem o alimento todos os dias na sua mesa, o outro não tem, seu país não está em guerra, sua cidade, seu estado, seu país está sendo destruído por outro país aí ganancioso. Entendeu? Então você não passa sede, você não passa frio, você tem uma casa para poder se abrigar contra as tempestades do ambiente, né, da chuva, do sol quente. Você, entendeu? Tem vários motivos para poder agradecer, para poder ser feliz, tá. Então a gente chega ao ponto de que a felicidade, ela não depende da eliminação total do sofrimento. Felicidade, ela não necessariamente precisa você estar sem sofrer, você estar sem, passando por momentos só positivos, não, tá. Você vai precisar aqui da, como eu disse ali atrás, a perspectivas que você vai escolher, adotar diante aí da vida. Seria então essa perspectiva que você vai escolher adotar, né, diante a vida. É saber como enxergar a felicidade dentro daquele momento de sofrimento, de dor, né, de perdas. É saber entender que a gente, na situação atual do nosso país não, do nosso mundo, né,
da gente como espírito de provas e expiações, a gente vai ter momentos infelizes. A gente a mai às vezes, vamos dizer aí que 60, 70% dos momentos da nossa vida vai ser infeliz, vai ser de dor, principalmente quando a gente não escolhe o amor, né, meus irmãos. Se a gente escolhe o caminho da dor, a dor vai bater a porta mesmo, ela vai lhe dar cara, entendeu? E a gente precisa entender que mediante aquela dor, aquela doença, aquela perda, a gente pode escolher também, momentos para agradecer, para ser feliz, para não reclamar tanto da vida. Às vezes a gente eu fui muito reclamão. Hoje em dia, eu tenho mudado muito o meu pensamento, sabe. Eu já tenho algum tempo aí, mais ou menos uns 4, 5 meses que eu tenho trabalhado isso comigo, porque estava me fazendo muito mal. Eu já acordava muito assim, sabe, reclamando de tudo: "Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer", graças a Deus você tem que fazer isso, você tem dinheiro para fazer isso pelo menos, entendeu. Por exemplo, quando eu fazia cross, eu ficava assim: "Ai, eu tenho que acordar cedo nesse frio", não estava no período do inverno, é nesse frio, ter que caminhar uma distância boa, para poder ficar pulando e correndo, suando. Mas aí reclamava, reclamava na minha cabeça, aquilo lá me desanimava. Aí às vezes eu ficava: "Ah, eu vou voltar a dormir", e voltava, entendeu, não ia. Mas por quê? Eu mesmo trabalhava aquilo em mim, aquela coisa ruim, e me desanimava. E o caminho não é esse, né, a gen e aí quando eu comecei a trabalhar o de certa forma a positividade, falei: "Não, pelo menos eu tenho dinheiro para estar pagando o cross, eu tenho a oportunidade de estar ali indo para poder continuar emagrecendo ou mantendo o corpo que eu lutei tanto, né, na cirurgia bariátrica aí, por exemplo, para ter". Então eu fui começando a ter recursos para poder começar a agradecer. Vai vir, gente, é certo, você não vai conseguir sempre ser positivo, isso é fato, nós somos seres errantes, né, nós estamos aí na erraticidade ainda, somos seres imperfeitos. Então vai ter aquele momento que você vai ficar triste sim, permita-se ficar triste, tá. Não não é 100% também: "Ah, eu vou agradecer tudo", também. Deveria, né, o certo seria agradecer sempre, mas vai ter momento que permita-se também a tristeza, a chorar, permitir, né, aquele momento de alívio pelas lágrimas, só não maldiz, né, não fala palavras de baixo calão, de amaldiçoamento, né, amaldiçoar ali o momento. Tenta Quando você se sentir assim, tenta levar o seu pensamento a uma prece sincera do seu coração, sabe, a conversar com Jesus, a conversar com Deus mesmo, como se ele estivesse ali do seu lado, seu amigo, e ele está, né, ele está te ouvindo. Então entenda que você tem recursos para poder sair desse fundo do poço, você tem a gratidão, você tem a prece, então é questão de acostume, né, é como uma parceira minha, uma colega minha lá do centro espírita que eu frequento fala, é questão de trabalhar isso, né, de sempre estar ali, trabalhando isso, né, colocando isso em prática, é questão de prática. Depois que você adquirir a prática, você vai ver que é tranquilo. É difícil, muito, chegar na prática, mas é preciso, é como Emmanuel fala com o Chico, né, disciplina, disciplina, disciplina. Então essa prática, ela precisa de muita disciplina, não é fácil, mas quando você acostuma, você vê fala assim: como eu demorei tanto tempo para poder conseguir chegar nesse ponto que eu estou hoje de positividade, como a vida melhora". Cara, excepcional, eu falo por experiência própria, melhora a sua vida. Você parece que ganhou um outro significado, sabe, uma vida nova, muito bom. Aí ele explica ainda o restante da frase, né, e a expressão aqui: "Antes dá o lugar que você escolhe para olhar". Pode parecer confusa, né, esse trecho, que é a parte que acredito que seja mais confusa dentro da frase, mas ele significa o quê? Esse trecho? A felicidade, ela vem em forma de como a gente enxerga. Entendeu? E como a gente interpreta o mundo em nossa volta. É o que eu acabei de dizer anteriormente. Então, a felicidade, ela é uma questão de perspectiva, de como a gente olha o mundo, como a gente olha a forma que a gente está vivendo, como a gente está sendo tratado, entendeu? Mesmo em meio aí às dificuldades. As dificuldades, elas vão existir, como eu falei, 80 vezes por cento da nossa vida vai ter dificuldade, vai ter momentos ruins, vai ter tristeza, dor, sofrimento, mas é preciso também ter o positivismo dentro de você, né, a forma de pensar positivo, de agradecer, a gratidão, muito importante. E não esquece da prece, né, gente, é uma arma que a gente tem aí muito forte, uma aliada muito importante, que é a nossa prece. Como Jesus, nosso irmão maior, disse, né: "Orai e vigiai".
Orar é isso. Quando você está em desespero, você está perdido, você ora e você consegue ajuda. Então, em outras palavras, né, só resumindo aqui para a gente finalizar nosso vídeo de hoje, vai ser um vídeo mais curtinho. A gente pode estar passando por momentos difíceis, mas ainda assim escolher olhar com gratidão. Foi tudo que eu disse, né? Tô lá no começo do vídeo, estou só resumindo aqui. Olhar com gratidão, com esperança, com paixão e principalmente com muito amor, né? Ao invés de focar só na dor. Às vezes a gente foca muito na dor, né? Muito no sofrimento, esquece de sorrir, de cantar, palavras boas, de fazer uma oração ali, uma prece. Mas não esquece não, meu irmão, prece é medicamentosa, é um medicamento muito importante para você, às vezes, sair daquele momento que você está passando de ansiedade, de desespero. A prece ajuda muito, quando feita de dentro do coração, sabe, dentro com sua fé, como mesmo nosso irmão mesmo Jesus, citando ele mais uma vez, né, porque não tem por que não citar nosso irmão maior, porque sou um grande fã dele e de seus ensinamentos, né, a sua fé te curou. Então, se você quer sair do momento ruim, do momento de dor, de sofrimento, ore, mas ore com fé. Faça uma prece elevada, com muita fé, e você vai receber ajuda. Pode ter certeza, tá? Então, só concluindo aqui, isso é o que define, segundo essa ideia, o que é verdadeira felicidade. Então, a verdadeira felicidade é você saber olhar, é tirar daquele momento ruim felicidade, os momentos felizes. Então é isso. Jesus nos abençoe, a espiritualidade amiga nos acompanhe, a gente possa ser bálsamo de luz, bálsamo de cura para aqueles que se aproximam da gente, e também que o outro possa ser também bálsamo de cura, de alegria para a gente também, tá bom? Eu agradeço você por estar nesse vídeo até aqui o final, não esqueça de compartilhar, de seguir, ou principalmente de curtir esse vídeo. Eu espero que vocês gostem e vejo vocês no próximo vídeo do canal Nerd Espírita. Até mais. Tchau.